Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Sescom Entrevista, da TV Sescom. Primeiramente, vamos agradecer aos patrocinadores da gestão 2013 do Sescom Grande Florianópolis: SCI Sistemas Contábeis, Geomani Corretora de Seguros, ITC Informativo Tributário Contábil, Domínio Sistemas e Center System Automação Comercial. Hoje conosco estamos recebendo Eduardo Gomes, que é o diretor de comunicação da FECEMA, e vamos falar sobre conciliação, mediação e arbitragem. Eduardo, explica pra gente o que é a FECEMA e a CAMAF, que é a Câmara de Florianópolis, com relação à arbitragem. Bem, olá Rodrigo, olá internautas. A FECEMA é a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Então ela é uma federação. Ela congrega várias entidades no nosso estado de Santa Catarina que estão filiadas a ela, destacando aí a Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, a Câmara de Jaraguá do Sul, temos uma Câmara também em Itajaí, em Brusque e em Joinville. Atualmente nós temos principalmente essas 5 câmaras trabalhando conosco. Então a FECEMA ela é uma instituição, ela trabalha justamente para divulgar e trocar experiências entre essas câmaras sobre os institutos da mediação e da arbitragem. Aproveitando, Eduardo, explica pra gente então as diferenças, os conceitos, de conciliação, mediação e arbitragem, para a gente compreender melhor a diferença desses 3 conceitos. Nós temos como formas extrajudiciais de resolução de conflitos, ou seja, aquelas formas de se resolver um conflito que não são levadas ao Poder Judiciário. Então elas são extrajudiciais. São formas alternativas ao Poder Judiciário, que é a forma institucionalizada pela nossa Constituição Federal. Nós temos aí então, desde a negociação, onde as partes elas mesmas tratam uma com a outra, ainda se conversam. Quando elas já não conseguem mais conversar, nós podemos partir aí, quem sabe, para um procedimento de conciliação. Procedimento de conciliação, qualquer tipo de conflito pode ser resolvido. Na conciliação, o conciliador, que é um terceiro, uma terceira pessoa alheia ao conflito, ela tem um treinamento de negociação. Essa pessoa vai administrar, vai conversar com essas pessoas em conflito e vai ajudá-las a chegar no acordo. É um procedimento tentado. Então, na conciliação, o conciliador busca o acordo para resolver aquele conflito. Mediação um pouquinho diferente. A mediação ela vai se preocupar com o relacionamento entre as pessoas. Então nós temos aí como exemplo uma questão entre casais. Os casais estão em conflitos, estão se separando ou querem se separar e aceitam se submeter a um procedimento de mediação. O mediador, também treinado em negociação, conciliação, mediação e arbitragem, vai conversar com essas pessoas, ele tem um treinamento em psicologia, em várias áreas do conhecimento humano, e vai tentar curar o problema deste relacionamento. Então ele não busca simplesmente um acordo para aquele conflito latente. Ele vai tentar fazer com que o conflito desapareça, esclarecendo por meio de técnicas qual é o verdadeiro motivo do conflito. Então, muitas vezes, os casais voltam unidos para casa. Isso é maravilhoso. Já na arbitragem, aí sim, é um procedimento adversarial. As partes na arbitragem, elas estão com um conflito, onde, ao invés de elas mesmas chegarem à solução, elas entregam a solução do seu problema ao árbitro, ou aos árbitros, que é uma pessoa particular, não é o juiz de direito, é uma pessoa particular, determinadamente escolhida ou pelas partes ou por uma câmara, como é o nosso caso, E esse árbitro, que tem conhecimento sobre a área do conflito, vai decidir a causa para elas, emitindo uma sentença, similar à sentença do juiz de direito. Eduardo, então explica pra gente a importância desses métodos extrajudiciais, e as diferenças, assim, os benefícios, quando a gente compara com a solução judicial. Na solução judicial, você tem um juiz de direito,
uma pessoa, claro, com capacidade técnica para resolver um conflito legislativo, né, calcado nas leis. Afinal de contas, ele fez um curso de direito, fez o concurso, mas ele não é um técnico no mérito do conflito, dependendo do conflito. Claro, por exemplo, nós temos uma discussão de engenharia. Um edifício foi construído e apresentou rachaduras. Qual é o conhecimento técnico que o juiz de direito tem sobre este problema estrutural? Nenhum. Ele vai se valer do perito, que é um engenheiro contratado como perito no processo judicial. Na arbitragem, diferentemente. Você já pode colocar o engenheiro no lugar do juiz. O engenheiro colhe as provas e ele mesmo dá a sentença. Então você encurta o caminho, pode baratear o procedimento, porque você vai, claro, recolher honorários arbitrais, mas sem ter que recolher honorários periciais, né? Fora a questão que é muito mais célere. Então nós temos aí, na conciliação, cabível em qualquer caso, as partes conversam com o conciliador, você não tem o problema de tempo que tem no Poder Judiciário, não tem o problema de material humano que tem no Judiciário, você precisa de concursos, é sempre um juiz para atender milhares de demandas. Então, os conciliadores, mediadores e árbitros são associados das câmaras e podem ser buscados dependendo da demanda do conflito. Então, você não tem problema de material humano, material técnico, né? E nem de tempo para marcar as sessões. Geralmente, o tempo é para envio e retorno de um AR ou quando não utilizamos notificadores pessoais nossos, que daí é muito mais rápido. Então, numa audiência judicial, geralmente você leva aí cerca de 4, 5 meses para ter uma sessão, uma audiência de conciliação. Na arbitragem, ou na conciliação, ou na mediação, você pode fazer isso em menos de uma semana? Sim, muito mais ágil, né? Muito mais ágil. Então os procedimentos são muito mais rápidos, com a característica principal de serem sigilosos. Perfeito. Nenhum dado de conciliação, mediação ou arbitragem é publicado, com relação ao seu caso, é publicado em internet, em jornal, não é feito edital, então é sempre pessoal, né? Então você tem a rapidez, você tem o sigilo, você tem a especialidade dos árbitros. São vantagens muito grandes com relação ao Poder Judiciário. Então, Eduardo, vamos falar agora sobre questões mais práticas de procedimentos, quem pode procurar as câmaras, então, nesse sentido. E aproveitando essa questão, vamos falar um pouco sobre o MECA, que é o primeiro mutirão extrajudicial de conciliação e arbitragem que vai ocorrer aqui em Florianópolis, né? Um projeto da FECEMA com a realização da CAMAF, que é a Câmara aqui de Florianópolis, né? Então vamos conversar um pouco sobre esse evento, né? Como vai acontecer, que tem a parceria do SESCOM. Isso, Rodrigo. Até salientando, o SESCOM é grande parceiro, temos aí os conselhos profissionais que estão nos apoiando também, todas as associações comerciais da grande Florianópolis e diversas outras entidades. Estamos com toda essa relação de entidades apoiadoras no nosso site. Então, o primeiro MECA é um mutirão extrajudicial de conciliação e arbitragem. A FECEMA, por meio de estudos, verificou a grande necessidade deste mutirão devido ao número de causas que temos aí no comércio e o grande número de causas que vão sempre para o judiciário. Este mutirão é de conciliação e arbitragem, não é de mediação. Achamos por bem lançá-lo primeiro em Florianópolis, onde a entidade executora, como você colocou, é a Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis. Como vai funcionar esse mutirão? Nós já estamos com as inscrições de conflitos abertas, elas vão até o dia 31 de março, da mesma forma que a inscrição para os conciliadores. Qualquer pessoa pode inscrever o seu conflito, pessoa física ou jurídica. Você acessa o site www.camaf.com.br, você tem todos os links na página inicial, tem um formulário bem simples, você pode preencher este formulário e a outra parte vai ser convidada a participar deste procedimento de conciliação.
As sessões de conciliação ocorrerão de 15 a 20 de abril de 2013. Então, qualquer pessoa física ou jurídica cadastra os seus conflitos individuais contra cada parte neste formulário do site. A outra parte é convidada a participar do procedimento de conciliação que ocorrerá de 15 a 20 de abril. Certo? Além das partes, nós temos inscrições abertas para os estudantes que queiram participar do mutirão como conciliadores. Teremos um treinamento no dia 4 de abril. Você tem todas as informações no site também. Esses estudantes se cadastram também por meio de um formulário próprio e serão chamados a participar deste treinamento. Participando do treinamento, nós vamos colocá-los junto com os gestores, os conciliadores da CAMAF, para participarem das conciliações. Vai ser uma integração muito interessante entre a FECEMA, a CAMAF e as universidades principalmente. Se você não é estudante e quer participar como conciliador, pode se inscrever também, participa do treinamento, que vai ser bem simples, e vai trabalhar conosco como conciliador nesse mutirão. Certo. Perfeito? E, Eduardo, aproveitando, você comentou que essas atividades envolvem vários profissionais de diversas áreas. Né? Especificamente com relação ao contador, a importância do contador nessas ações, nessas atividades. Né? O contador, ele é chamado de, entre aspas, a peça-chave das empresas, assim como o departamento jurídico. Então, o contador, na maioria das vezes, ele representa o próprio empresário, as suas questões da própria empresa, da administração da empresa. Então, os contadores, em comparação com os seus advogados empresariais, eles também recebem os conflitos, né? Eles podem justamente entender que é interessante a conciliação e a arbitragem para a resolução desses conflitos. Então, os contadores também são um filtro para que as causas não acabem parando todas no Poder Judiciário. Hoje nós falamos muito em formas adequadas de resolução de conflitos. Qual a diferenciação dessa conceituação? Porque, mesmo que nós trabalhemos com formas alternativas extrajudiciais, nós devemos lembrar que existem causas que não podem ser retiradas do Poder Judiciário. Então, por meio da conciliação, você resolve qualquer tipo de causa. Por meio da mediação, você trabalha relacionamentos. Por meio da arbitragem, você pode resolver causas que digam respeito a direitos que podem ser transacionados, direitos patrimoniais disponíveis. Então, causas criminais e tributárias, por exemplo, não podem ser resolvidas por arbitragem. O árbitro não pode decidi-las. Continua no Poder Judiciário. Né? Mas ainda trabalhando com relação ao MECA, nós vamos trabalhar aí a sessão de conciliação. Havendo acordo, poderemos redigir um termo de acordo escrito. Se as partes acharem necessário, colocamos a assinatura de 2 testemunhas e você tem ali também uma decisão executável. O que quer dizer isso? Se a parte não cumprir espontaneamente o acordo, você faz o processo de execução no Poder Judiciário, porque daí as câmaras não têm o poder de expropriar bens. Fica para o Poder Judiciário apenas o processo de execução. Mas o demorado, que são aqueles 5, 10, 15 anos de um processo de conhecimento do Poder Judiciário, você resolveu ali, às vezes em meia hora. Então, havendo acordo, na sessão de conciliação, você sai com o conflito resolvido. Não havendo acordo, as partes vão ser instruídas das vantagens de se utilizar da arbitragem. Aí a arbitragem será marcada uma outra sessão, que não no mutirão. Então, pessoal, reforçando, agora de 15 a 20 de abril vai acontecer esse primeiro mutirão aqui em Florianópolis. Para maiores informações, como o Eduardo já comentou, é só acessar o site www.camaf.com.br. Também temos o telefone 3222-0770. Eduardo, agradecemos a sua participação aqui conosco sobre os esclarecimentos desse projeto tão importante que auxilia tanto pessoa física como jurídica. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao SESCOM pela oportunidade. Salientando que o primeiro MECA continua aí com as suas inscrições abertas e que ele será todo gratuito. Você não vai recolher nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de honorário.
durante o primeiro MECA, havendo acordo ou não. Então aproveite, novamente faça a chamada a toda a população, aproveite este mutirão, e fora mutirão, a Camaf está com as portas abertas aí para toda a população. Obrigado. Então, pessoal, o Sescom Entrevista vai ficando por aqui. Ajude a fazer o programa também. Você pode enviar sugestões para o e-mail faleconosco@sescomfloripa.org.br. Obrigado e até a próxima edição.